Vamos seguir falando sobre política. Caio, eu acho que nunca tratamos deste assunto no Morning Show. O governo Bolsonaro quer regulamentar o lobby, tema que deputados e senadores brasileiros discutem já há décadas. E antes de você comentar, Caio, vamos ouvir o que nos diz o Thiago Muniz nessa reportagem. O governo Bolsonaro quer regulamentar o lobby, uma medida que está em discussão há décadas entre deputados e senadores. A ideia é atuar em duas frentes. Numa delas, o Executivo vai apresentar um substitutivo a um dos projetos de lei que já tramita no Congresso. Na outra, a CGU e o Ministério da Justiça devem trabalhar num decreto que normatize internamente as informações sobre as agendas dos servidores públicos. O ministro da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário, diz que essas medidas agregam transparência à administração pública. O benefício disso aí é enorme porque deixa claro para todo mundo quem se reuniu com que interesse, você fica sabendo quem age na modificação das decisões do governo. O coordenador do MBA em Relações Governamentais da Fundação Getúlio Vargas considera que é necessário regulamentar a prática. Rodrigo Navarro diz que a área é cada vez mais profissionalizada, até em razão de mudanças motivadas pelos mecanismos de combate à corrupção. Do lado das empresas, eu posso falar isso, muitas entidades, muitas empresas que não tinham nenhum código de ética estão lançando os seus códigos de ética, estão criando áreas de compliance, estão selecionando com muito cuidado quem colocar lá, seja na área de compliance, seja na área de relações institucionais e governamentais. Os Estados Unidos, o Chile e os países da União Europeia são alguns dos lugares do mundo onde o lobby é regularizado. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, também recomenda aos Estados-membros que normatizem a prática. E aí, Caio, o que dizer sobre esse debate a respeito da regulamentação do lobby? Eu acho que é primordial, primeiro, a gente conceituar, né, o que é o lobby, enquanto é uma ação de um grupo de interesse organizado, né, em prol de uma causa perante a administração pública, né? Então, de certa forma, são associações ou empresas que que exercem pressão e influência de forma organizada. E o nome é muito interessante, né? Porque ele é inspirado no local em que, vamos dizer assim, em que rolam não só as intrigas palacianas, mas também esse tipo de conversa, né? Que influencia as pessoas de uma forma mais leve, né? O soft power que se chama, que é o vestíbulo, né? O salão de entrada de grandes estabelecimentos, que é o lobby, né? Um caso de uma metonímia. Aqui no Brasil, o lobby, ou o lobismo, né? Ele sempre teve uma conotação um pouco negativa. O ouvinte da Jovem Pan, o ouvinte paulistano aqui da Jovem Pan vai lembrar, inclusive, que nas eleições de 2016, essa era uma adjetivação pejorativa usada contra o então candidato João Dória, né? A Prefeitura de São Paulo. Falar, o João é um lobista, né? Enfim, porque coordenava diversos interesses e atuava perante o poder público. O lobby, ele é uma realidade de longa data, né? Então ele é muito difícil também de ser regulamentado com a cabeça autoritária típica do legislador brasileiro, mas é óbvio que você colocar alguns critérios de transparência, de compliance, como foi bem colocado na reportagem, é muito válido. E já tem uma série de empresas, né, Aros, que já tem inclusive vice-presidências de Helgov, né, de relações governamentais, esse tipo de coisa. E, de certa forma, prestigia um pouco o setor privado, porque esse tipo de lobby, esse tipo de influência já é exercido no setor público por meio dos sindicatos. A gente já falou aqui, são mais de 250 sindicatos só em âmbito federal, exercendo pressão junto ao governo, especialmente o legislativo. São eles, né, os principais inimigos, inclusive, da reforma da Previdência, para garantir aí os privilégios, né, da elite do funcionalismo público. Então, essas associações já têm essa prerrogativa de fazer o lobby sem a pecha social. E da mesma forma, uma série de ONGs que exercem muita influência, que tem espaço na mídia, então nada mais legítimo que ter essa atividade regulamentada, mas acima de tudo colocada à luz, não como uma coisa de tráfico de influência. De forma transparente. De forma transparente. Eu queria recomendar para o ouvinte da PAN, que se interessa pelo assunto, um filme também do Netflix chamado Roger Stone, ou Get Me Roger Stone. Ele é o estrategista político republicano responsável por uma série de campanhas aí ao longo das décadas de 70, 80. Ele é, de certa forma, responsável pela persona política do Donald
Donald Trump, e ele é um estrategista político que se converte em lobista. Então, é um daqueles casos de mau exemplo de lobby. O sócio dele, Paul Manafort, está super enrolado agora nos Estados Unidos, inclusive. Vale a pena conhecer esse filme, Roger Stone.